Fala, meus consagrados, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal Trivium P, destravando a mente. Início de ano, rapaziada, aí precisando revisar cinemática, estudo do movimento. Então vamos começar aí com alguns exercícios básicos aí que vão servir de repertório para você amplificar o seu nível de complexidade aí na resolução desses problemas aí de estudo do movimento, beleza? Então, início de ano, rapaziada, avaliação aí batendo na porta já, né? A ideia aí é fazer uma revisãozinha bem rápida desses conceitos para introduzir você na ideia do movimento, estudo do movimento movimento uniformemente variado, aquela ideia de velocidade média e tal. A gente vai fazer isso daí por meio de situações problemas. Então, vem comigo aí. Olha só, antes de você resolver as situações problema, é importante ficar ligado aí nas unidades de medida, né, dos números que aparecem aí, das grandezas físicas. Né? Então a gente tem aí unidades de medida associada, coisa básica é que você já vai lembrar rapidão. Se liga aí, ó, 1 quilômetro, por exemplo, é importante saber que equivale a 1000 metros, tá legal? Então 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Esse cara que está aqui, ó, esse prefixo, o K, a gente tira ele e coloca 1000 no lugar. Então 1 quilômetro, 1000 metros, beleza? 1 hora é uma unidade de medida de tempo. Então 1 hora tem 60 minutos, hein? Não 60 segundos. Se liga, hein? 1 hora demora 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos, ok? Então se eu pegar aqui, ó, 60 vezes 60, eu vou ter 3.600 segundos, ok? Então, 1 hora tem 3.600 segundos e cada quilômetro tem 1000 metros. Aí vai rolar aquele lance de conversão lá de quilômetro por hora para metro por segundo e tal. E é comum a gente lembrar aí do tal do número 3,6, né? Mas da onde ele surge? Quando é que você vai usar isso aí? Então, vem aqui comigo, ó. 1 quilômetro por hora, uma unidade composta aí pelo espaço e pelo tempo. Então, 1 quilômetro por hora. Acabou de saber aí, né, de lembrar que 1 quilômetro tem 1000 metros, então 1 quilômetro tem 1000 metros, e cada hora tem 3.600 segundos, correto? Se a gente fizer essa divisão aí, a gente vai encontrar aqui 1 dividido por 3,6, é daí que surge o tal do 3,6, metro por segundo. Ou seja, se eu quero passar de quilômetro por hora para metros por segundo, eu vou usar o tal do 3,6 aí. De que maneira? Olha só, de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente dividiu, cara, dividiu por 3,6. Então você vai dividir por 3,6 para ir de quilômetros por hora para metro por segundo. Simples assim, Manolo. E o caminho da volta? O caminho da volta, se você dividiu, você vai simplesmente multiplicar por 3,6. Então, para voltar de metro por segundo para quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6. Ou então, vou usar sempre o 3,6? Não, rapaz, você vai usar o 3,6 só quando tiver relação entre quilômetro por hora e metro por segundo. Fica esperto aí, então, hein? De quilômetro por hora para metro por segundo, divide aí por 3,6. E o caminho da volta você multiplica, belezinha? O resto das unidades de medida você já conhece aí, e aí usa o mesmo raciocínio caso apareça alguma coisa assim, beleza? Então vamos começar aqui, ó, com uma situação problema. Olha aí, ó, um carro viaja em linha reta por uma rodovia, mantendo uma velocidade constante de 90 km por hora. Vem aqui no cantinho e tira essa informação, organiza os dados, isso ajuda você a visualizar melhor o problema. Ok? Então a velocidade do carro durante o rolê aí foi de 90 km por hora. Beleza? Ele quer que você determine a distância total percorrida pelo carro em 20 segundos. Meu consagrado, olha aqui, ó, o verbo é que determinação. O que você está procurando? A distância total percorrida pelo carro. Ok? A gente chama isso aí de ΔS, deslocamento lá. Diferença entre a posição final e inicial. Nesse contexto, o seu ΔS, o seu deslocamento aí, acabou coincidindo com a distância total percorrida. Então a gente vai encontrar esse tal desse ΔS aí, ok? E ele falou que o carro andou 90 km a cada 1 hora, e ele quer esse deslocamento para um intervalo de tempo aí de 20 segundos.
Olha aí, cara, por isso que eu falei para vocês sobre a conversão de unidade de medida. Então a gente tem um probleminha aqui, né? A gente está com a velocidade em quilômetros por hora, só que o tempo está em segundo. Não dá para fazer as contas aí com conflito de unidade de medida. Então vem aqui comigo, passa isso daqui para metro por segundo, ok? Você vai dividir por 3,6. Se você dividir aí 90 por 3,6, vai dar 25. Ok? Então, 90 km por hora é a mesma coisa que 25 metros por segundo. Ou seja, agora eu tenho a mesma unidade de medida sem conflito nenhum. Ok? Aí dá para fazer as contas top. Se liga aí, ó. Você sabe que a velocidade escalar média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Certo? O que você quer saber aí? O deslocamento aqui, ó, o ΔS. Então você passa esse cara aqui multiplicando, aí fica ΔS igual a velocidade média vezes o intervalo de tempo. A gente costuma brincar e chamar essa equação aí de Deus vê tudo, quando coincide o deslocamento com a distância percorrida, né? Deus vê tudo. Então olha aí, ó, você quer saber a distância, você tem a velocidade e o tempo, é só multiplicar um pelo outro. Uma regrinha de 3 aí basicamente, né? Porque olha só, se o móvel anda 25 metros a cada 1 segundo, a pergunta que vem é, quanto ele vai andar, qual é a distância percorrida por ele em 20 segundos? Regra de 3 também resolveria o BO aí, tranquilo? Então, fazer essa conta aqui, nosso deslocamento aí vai ser igual à velocidade, que é 25 metros a cada segundo, vezes 20 segundos. Aí, game over, meu consagrado. 25 vezes 20, ok? 2 vezes 25, às vezes dá uns 50 aí, né? Tem um outro zerinho aqui, acrescenta ele aqui. Então temos aí uma distância de 500 metros, um deslocamento de 500 metros, que coincidiu com a distância total percorrida, beleza? Então, nosso deslocamento aí foi de 500 metros. Pô, e se o cara quiser saber em quilômetros daí? Então, olha só, cada quilômetro tem 1000 metros, então uma possível resposta aí também seria um deslocamento igual a meio quilômetro. Tanto faz aí a resposta em quilômetros ou metros. Ele não determinou para a gente o que ele quer. Deixa uma, escolhe aí, ó. Vamos ficar com o metro aqui, ó. 500 metros, beleza? Esse foi o deslocamento do corpo. Vamos lá, então, agora para a próxima questão. Maria e Tiago decidiram fazer uma viagem de bicicleta. Eles partiram de uma cidade localizada a 150 metros de distância de sua casa. Vou fazer um esqueminha aqui, ó. Imagina que eles foram fazer esse rolê aqui, ó. A casa dos caras estava aqui. Vou falar que aqui é o marco zero, beleza? E a viagem vai ser de 150 km. Eles vão até essa região aqui. Aqui vai representar para a gente o eixo dos espaços aí, ok? Eixo das posições. E aí a gente vai visualizar esse deslocamento nesse eixo. Então Maria e Tiago decidiram fazer uma viagem de bike. Eles partiram de uma cidade localizada a 150 metros de sua casa, às 9 horas da manhã. Então olhou no relógio lá, pá, instante inicial, 9 horas. Beleza? Saíram às 9 da manhã. Durante o percurso, fizeram uma pausa de 45 minutos para lanchar e descansar. Sei lá, cara, tinha algum restaurante, algum rolê aí no meio do caminho, e eles ficaram parados aqui durante 45 minutos aí se alimentando. Beleza. E chegaram ao destino quando o relógio marcava 15 horas. Então chegaram aqui no destino deles às 15 horas. Beleza? Pergunta: qual foi a velocidade média que eles mantiveram durante toda a viagem? Velocidade escalar média aí durante a viagem, beleza? Então, a ideia é a seguinte, cara. Velocidade escalar média tem a definição que é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, beleza? Só para ilustrar aqui, ó, se liguem, rapaz. ΔS aqui é deslocamento, que nada mais é do que a diferença entre a posição final e a posição inicial, ok? A gente está assumindo aqui que a posição inicial, que a gente chama de S0, é o 0, ok? E a posição final, que a gente chama de S, é o 150. Então, essa diferença aqui, Manolo, vai dar 150 menos 0, que nada mais é do que 150.
50. Quanto tempo durou o rolê? Vamos ver, ó. Ele saiu às 9, parou 45 minutos e chegou no destino às 15 horas. É comum a galera achar que tem que descontar o tempo da parada. Mano, não precisa descontar o tempo da parada, ok? Imagina que você vai da sua cidade até a cidade vizinha e você encontra aí no meio do caminho um pedágio e tal, você aumenta a velocidade, diminui, para no pedágio, etc. A velocidade vai variando ao longo do percurso. Ela pode até ser zero, porque você parou, furou o pneu, sei lá, parou para comer e tal. O relógio não para, beleza? Então você não vai descontar nenhum momento de parada, beleza? Você vai usar o tempo todo do percurso. Então, se o cara saiu às 9 e ele chegou às 15 lá, cara, você vai pegar a diferença de tempo entre a saída e a chegada lá. Entre a chegada e a saída. Então é 15 menos 9, velho. Não tem que descontar os 45 minutos aqui da parada. Então conta comigo aí, ó. 9, 10, 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ou seja, o rolê todo durou 6 horas. A gente não descontou o tempo da parada, beleza? Ok? Então não vai descontar. Aí é só fazer a divisão aí, né, mano? 150 dividido por 6. Deve dar alguma coisa em torno de 25. Mas 25 o quê? 25, o que a gente fez aí? Ó? Pegou o quilômetro, não esqueça a unidade de medida, ó, quilômetro, beleza? E dividiu pelo tempo que está medido em hora. Então, 25 quilômetros por hora. Ou seja, em média, durante essa viagem, eles andaram 25 quilômetros a cada 1 hora. Percurso total de 150 quilômetros em 6 horas, ok? Em média andou 25 quilômetros a cada 1 hora. Top? Essa é a velocidade média. Então anota aí, não vai descontar, não vai descontar, não desconta o tempo de parada, beleza? Não desconta o tempo de parada. É comum a galera achar que tem que descontar. Não faça isso. Você está calculando a velocidade escalar média, então não desconta o tempo de parada, meu consagrado, ok? Não vai descontar, não vai, beleza? Bora para o seguinte aí. Carla decidiu viajar de ônibus por uma distância de 320 quilômetros. Na primeira metade da viagem, o ônibus manteve uma velocidade de 80 km por hora, enquanto na segunda metade desenvolveu uma velocidade de 120 km por hora. Qual foi a velocidade escalar média da viagem de Carla? Ok. Rapaz, só para dar uma dica aqui, lá no canal tem alguns videozinhos também explicando a teoria envolvida aí no estudo do movimento. Flashcards ali com resumos, etc e tal. Aproveita esse material. Inclusive tem uma questãozinha lá interessante para esse tipo de questão aqui, onde o corpo, aí, o móvel, descreve espaços iguais durante um certo tempo aí, quando ele percorre 2 espaços iguais, como é o caso daqui. E eu fiz uma dedução interessante lá, para você poder usar uma fórmula no finalzinho. Mas vamos lá, vamos fazer 2 fórmulas aqui. Ó. Então lá, o cara saiu daqui, eu vou assumir que aqui é a referência 0, beleza? E ele foi embora. Metade do caminho aqui, ele parou. Então se o percurso total tem 320 km, ele andou 160 km, ok? E mudou a velocidade ali. Metade do caminho ele não parou, na verdade, né? Ele mudou a velocidade. E o resto do rolê aqui, a outra metade que faltava, ele fez com outra velocidade aí. Então a primeira metade ele andou com uma velocidade de 80 km por hora. 80 km por hora. E a segunda metade aí ele fez com uma velocidade de 120 km por hora. Beleza? O que o cara quer fazer aí é encontrar a velocidade escalar média no rolê todo. Rolê todo. Opa, o trovão aí, cara. Vem chuva, mano. Então, velocidade média no rolê todo. Mano, é comum a galera achar que tem que fazer a média aritmética das velocidades. Pegar o 80, somar com 20 e dividir por 2 aí. Cara, você não vai fazer isso, né? Você está assistindo o videozinho aqui e está aprendendo o rolê. Não é essa a definição de velocidade escalar média. Você vai fazer média aritmética de velocidade escalar média quando você estiver num contexto muito particular, que seria ou movimento uniforme ou
o movimento uniformemente variado. Só que no movimento uniformemente variado, a média aritmética não é a média das velocidades médias, é a média das velocidades instantâneas. Então, cara, não vacila, não vai pegar esses números aí e tirar a média deles, que não é isso que tem que fazer. É isso que eu estou querendo dizer para você. Então, a definição de velocidade escalar média, ó, é ΔS sobre ΔT. Ou, para o caso do movimento uniforme ou movimento uniformemente variado, a gente pode calcular a média aritmética das velocidades instantâneas. Não é esse caso aqui, ó. A velocidade instantânea é a velocidade que o cara tem exatamente num ponto. E a gente não sabe a velocidade nesses pontos, ok? Então não tem o que fazer aí, a não ser usar essa parte aqui da equação, beleza? É daqui que você vai sair. Então você não pode pegar 80, somar com 120 e tirar a média nesse contexto em particular aqui, porque vai estar errado. Como eu disse, isso daqui só é válido para o caso especial do movimento uniforme ou o movimento uniformemente variado, e esses caras não são as velocidades médias, são as velocidades instantâneas. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? É o seguinte, cara, vamos para a definição aqui, mano. Você tem a distância, que é de 160 km, ok? E você sabe que a média aqui foi de 80 km a cada 1 hora. Então, você consegue achar o tempo aí, beleza? Qual vai ser a ideia, então? Vamos achar o tempo total da viagem, porque você tem a distância total, que é de 320, o que está faltando aqui para calcular a média é o tempo total. Então, eu vou calcular o tempo da primeira parte, eu vou chamar de T1, beleza? Meu T1, se eu olhar para essa expressão aqui, eu posso colocar o ΔT no lugar do V e descer o V aqui. E aí, para achar o tempo, é só dividir o ΔS pela velocidade da primeira parte aí, ok? Então, a distância aqui, ó, o ΔS, dividido pelo V, dá o T. Simples assim. Então, o nosso ΔS da primeira parte é 160, ok? E a velocidade é 80. Verifica se não tem conflito de unidade de medida, né? Aqui, ó, quilômetro, beleza? E aqui, quilômetro. Então, não tem. A resposta aqui vai sair em horas. 160 dividido por 80 dá 2. Então, a primeira parte foi feita em 2 horas, beleza? Vamos ver o tempo da segunda parte. Tempo da segunda parte, mesma ideia, ΔS sobre a velocidade. Quanto que é o ΔS? 160. Quanto é a velocidade? 120. Pô, aí azedou, né, cara? Que continha, hein? Ó, não vai dar um número exato, não. Vamos simplificar, ó, ok? Se eu dividir aqui o 16 por 2, eu tenho 8. Se eu dividir o 12 por 2, eu tenho 6. Simplificando aí para facilitar. Se eu dividir de novo o 8 por 2, eu tenho 4. E se eu dividir o 6 por 2, eu tenho 3. Olha aí, 4/3 de hora. Aí o que acontece? A gente soma esses dois tempos aí para ter o tempo total do rolê, beleza? Então o tempo total aí do rolê vai ser igual a 2 horas mais 4/3 de hora. 2 mais 4/3, beleza? Faz o MMC aqui, ó, entre 3 e 1 aqui, beleza? 3 vezes 2, 6, ok? 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 4, 4. 6 mais 4 dividido por 3. Temos aí 10/3 de hora. Esse foi o tempo da viagem. Objetivo achar a velocidade escalar média. Então vem aqui agora e calcula. Velocidade escalar média é a distância toda. Quanto que é a distância toda? 320 km aí. Soma tudo, né? 320, que é o seu ΔS. E qual foi o tempo total da viagem, mano? 10/3 de hora. Então, 10 dividido por 3. Aí você tá ligado, né? Que quando tem uma fração embaixo, cara, é só inverter o rolê, mano. Passa o 3 lá em cima multiplicando e divide pelo 10. Ou seja, ficaria a velocidade escalar média igual a 320 vezes 3, ok? Dividido por 10. Fechou? Simplificou aqui. 32 vezes 3 dá 96, meu consagrado. Tá aí, ó. Então, a velocidade escalar média no rolê todo seria de 96 km por hora. Beleza? Aí, não vai vacilar, hein, mano? Você não pode somar o 80 com 120 e dividir. Veja só quanto daria, ó. 80 mais 120, 200. Dividido por 2 dá 100. Mas não é isso, ó. Tá dando 96 km por hora. Ok? Cara, tem um jeito rapidão de você resolver isso. Bota na manga aí, ó. Vou dar uma dica para você. A equação que eu vou usar aqui, ela é válida somente para o caso particular de 2 trechos iguais, que é esse daqui, ó. A gente tem 120 km aí no rolê, certo? Cadê meu mouse aqui? Tá aqui, ó. A gente tem
160 aqui e 160 aqui. Os dois trechos têm o mesmo tamanho, beleza? Tem um videozinho lá no Trivium Pi que eu demonstro essa equação que eu estou colocando aqui para você. Ó. Você pode fazer o seguinte, velocidade escalar média para dois trechos iguais vai ser igual a 2 vezes a velocidade da primeira parte, vezes a velocidade da segunda parte, dividido pela soma das duas velocidades. Então, lá no Trivium Pi, eu fiz uma dedução para chegar nessa equação. Mas é muito particular essa equação. Ajuda, né? Para dois trechos iguais. Você mata a questão rapidão. Vamos ver se é verdade isso aí. Tem que dar quanto? Se eu fizer a conta é 96. Vamos ver? Velocidade média vai ser igual a 2 vezes a velocidade da primeira parte, que foi quanto? 80. Vezes a velocidade da segunda parte, que foi quanto? 120. Dividido pela soma aí. 120 mais 80 dá 200. Beleza? Olha aí, ó. 0 daqui, o 0 dali. 0 daqui, o 0 de lá. O 2 dividido por 2 dá 1. 8 vezes 12 dá, olha só, parceiro, 96 km por hora. Mano, é muito rápido, né? Olha o trampo que deu pra gente fazer o rolê. Primeiro a gente achou o tempo da primeira parte, depois o tempo da segunda parte, aí a gente somou esses tempos, pô, chegou aqui numa fração, a gente trouxe a fração pra cá, fez a conta, pá, Manolo, o bagulho é sinistro. Eu sairia por aqui, tá ligado? Mas cada um faz a escolha aí do caminho que achar melhor. Então, a velocidade média no rolê todo aí seria de 96 km por hora. Ou seja, a Carla percorreu, em média, 96 km a cada 1 hora. E aí, em 10 terços de hora, ela conseguiu percorrer seus 320 km. Fechou? Bom, pra frente, vamos lá. Um navio de 150 metros de comprimento navega em águas tranquilas a uma velocidade constante de 15 metros por segundo. Determine o tempo, cara, em segundos, que o navio leva para atravessar um canal estreito de 50 metros. Sei lá, mano, vamos imaginar que o navio está de rolê aí, ok, no seu rio. E aí tem um canalzinho estreito aqui. Esse canal aqui, beleza? Vai passar nesse trecho aqui. Então, o nosso navio vai passar num trecho estreito de 75 metros. O navio é grande, hein, parça? Tem um dobro do trecho aí, ó. Então, 75 e o nosso navio tá aqui. Vou apresentar o navio por essa figura aqui, ok? Esse é o nosso navio aí, ó, beleza? E o nosso navio tem um tamanho de 150 metros. Top? 150 metros. E ele tem uma velocidade aí de 15 metros por segundo. A pergunta é, quanto tempo esse navio vai demorar para atravessar esse canal estreito? Velho, vem comigo, ó. Para esse navio atravessar o trecho estreito, ele tem que chegar lá do outro lado, certo? Ok? Então vamos imaginar que esse navio tem um pontinho aqui atrás, estou pintando para você, ó, essa parte de trás aqui, vai ter que chegar até aqui, ó, beleza? Para fazer isso, para sair desse lugar aqui, essa parte de trás, e chegar até aqui, que é o momento em que o navio atravessou completamente o canal, ele vai andar tudo isso aqui, velho. Né? Tudo isso aqui, ó. Quanto que mede tudo isso? Mede 150, certo? Mais os 75, daí tem que somar tudo, ok? Que vai dar 150 mais 75 dá 225 metros. Beleza? Então, olha só. O ΔS total aí que o navio vai percorrer, chamado de ΔST aqui, é o comprimento do navio mais o comprimento aí do canal que ele vai atravessar, do canal estreito. Ou seja, 150 mais 75. 225 metros, beleza? E ele vai fazer isso com uma velocidade de 15 metros por segundo. A pergunta é, quanto tempo vai demorar para fazer esse rolê em segundos? Velho, então monta um esqueminha a hora que você estiver resolvendo para visualizar a cena. Aí fica mais fácil de organizar o seu pensamento. Aí você vai ver o que você tem e aí você vai descobrir o que falta, cara. E aí eu tenho o ΔS e também tenho aí a velocidade, que é de 15 metros por segundo. Quero saber o quê? O tempo. Então vem aqui, ó. Você sabe que a velocidade é o seu ΔS dividido pelo ΔT. Ah, mas não é a média? Sim, é a média.
ok? Mas não tem problema. A média coincidiu com a instantânea, que é constante, 15 metros por segundo. Então a expressão vai ser a mesma aí. Objetivo é achar o tempo. Como é que calcula o tempo? Lembra aí, é só dividir a distância pela velocidade, beleza? Tem conflito de unidade, vamos verificar, ele quer a resposta em segundos. Aqui está metro, aqui está metro por segundo. Não tem conflito de unidade, então não precisa mudar nada. Fique esperto com o conflito de unidade, meu consagrado. ΔS aí vale 225. E a velocidade escalar média vale 15. Perfeito? Então, 225 dividido por 15, mano. 225 dividido por 15 vai dar um ΔT igual a 15. Né? 15 vezes 15 é 225. Então, tá aí, ó, 15 segundos. 15 segundos vai ser o tempo que o nosso navio vai gastar para atravessar completamente o rolê. Lembrando aí, ó, esse ponto aqui de trás tem que chegar lá na frente. Aí atravessou o canal, beleza? Distância total percorrida, 225 metros, que nada mais é do que o comprimento do navio mais o comprimento do canal. Ah, mas era um trem atravessando um túnel. Mesma ideia, cara. A distância total que um trem teria que percorrer para atravessar completamente o túnel seria o comprimento do trem mais o comprimento do túnel. E aí depois vira aí um equacionamento, é uma situação matemática para você resolver, né? Então, essa é a ideia aí, beleza? Bora lá, segue o rolê. Questão 5. Movimento de um patinador no gelo é anotado por um observador na plateia, conforme a tabela a seguir. Olha aí o que a gente tem nessa tabela. Tempo medido em segundos e posição medida em metros. Ou seja, no instante t igual a 0, o nosso patinador estava na posição 24 metros. No instante t igual a 2 segundos, ele está na posição 36 metros. No instante t igual a 4, ele está na posição 48 e assim sucessivamente. Ele quer que você escreva, veja bem, mano, ó, verbo determinando a ação. Interpreta, mano, escreva a função horária do movimento, ok? E determine a posição no instante t igual a 5. Então, são duas coisas para você fazer. Primeira parte, ok? Ele quer que você escreva a função horária. Vai lembrar aí que, se você olhar para a tabela, a gente tem um movimento uniforme. Percebe aí, ó, do 24 para o 36, ele andou 12 metros em 2 segundos. Do 36 para o 48, ele andou também 12 metros no intervalo de 2 segundos. Do 48 para o 60, ele andou 12 metros também em 2 segundos. Então, há um movimento que a gente chama de movimento uniforme. O móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Portanto, sua aceleração é igual a 0. Beleza? E aí tem uma função para esse movimento que a gente chama de sosovete, não é? Onde eu estou? Posição final, representada pela letra S. É igual a onde eu estive. Onde eu estive é de onde eu saí. É a posição inicial, que é aquela posição onde o relógio está zerado. É onde inicia a contagem do tempo. Beleza? É do lugar onde eu saí. Mas o que eu me desloquei? O que eu me desloquei é a velocidade vezes o tempo. Então, quando ele pede para você escrever a função horária, é só para você colocar no lugar do S0 o S0, o número que está associado aí, e no lugar do V, a velocidade. E aí você escreveu a função horária. Então, vamos lá. A nossa função horária vai ficar S igual. Quem que é o S0? Vai lá ver na tabela onde está o instante zero. Ah, está aqui o instante zero. Então, nesse instante, ele está na posição 24 metros. Portanto, o nosso S0 aqui vale 24, ok? Para a gente terminar de escrever a função, falta determinar o valor do V. Então, vem aqui no cantinho calcular o V. Ó. Você já sabe fazer isso. Já fez 4 vezes isso daí. Ó. ΔS dividido por ΔT. O que é o ΔS? É a posição final, ok? Menos a posição inicial. Dividido aí pelo intervalo de tempo. Eu posso pegar qualquer intervalo aqui que vai dar sempre a mesma coisa. Ó. Eu posso pegar, por exemplo, o 24 com o 36, o 36 com o 48, o 48 com o 60, o 60 com o 36, o 60 com o 24. Cara, qualquer conta que eu fizer na diferença aí vai dar a mesma coisa. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o 60 com o 48. Seria a posição final, que é o 60, menos a posição inicial, que é o 48, dividido pelo referente intervalo de tempo entre 48 e 60, ó, que é
final 6 e inicial 4. Então seria 6 menos 4. 6 menos 4 dá 2, ok? Achei a velocidade aí, ó. 60 menos 48 dá 12. 12 dividido por 2. 6 metros por segundo. Achei a velocidade. Aí eu tenho a velocidade, então eu venho aqui, ó. Deu uma velocidade positiva, coloco mais aí, 6 vezes 3, vezes t. Cara, game over, velho. Acabou de escrever a função horária. Mano, não precisa colocar número nenhum aí, meu consagrado. Game over. O que ele falou para você, ó? Escreva a função horária. Só isso. É só para escrever. Escrever a função horária significa colocar no lugar do S0 o número correspondente e no lugar do V o número correspondente. Acabou. Essa é a função horária, ok? Para que serve essa função? Para você determinar as posições futuras do módulo na trajetória. Então, primeira parte, detonada, função escrita. Segunda parte, o que ele quer que você faça? Determine a posição para o t igual a 5. Ok, suave. Eu já tenho a função, então eu venho aqui agora e uso essa função. 24 mais 6 vezes t. Ok? Aí eu faço o quê? Coloco no lugar do t o número 5 aí. E calculo, parceiro, o S que representa a posição final. Lembra? Ó, onde eu estou é igual a onde eu estive, mais tudo que eu andei aí. Ok? Então, minha posição final na trajetória seria o 24 mais 6 vezes 5. Ok? Acabou. Game over. 6 vezes 5, às vezes dá 30. Cuidado, hein? Não vai fazer 24 mais 6, o resultado multiplicar pelo 5. Primeiro você tem que fazer essa continha aqui, a multiplicação, e depois você soma com 24. Ok? Então 6 vezes 5, 30. 30 mais 24. Ok? Ó. 30 mais 24, Manolo, quanto é que dá? 54. Então a posição final é o 54. Mas 54 o que, parceiro? Não vai vacilar, ó. Tá metro aqui, tá ligado? Então posição é metro. Não se esqueça a unidade de medida. É extremamente importante, ok? Então posição final 54 e a função horária é S igual a 24 mais 6t, ok? Essas são as duas respostas aí do seu problema. Então se você pensar numa ilustração aqui, por exemplo, ó, o nosso móvel começou aqui na posição 24, na trajetória, ok? Trajetória medida em metros aí, no t igual a 0, ele estava nessa posição, e depois no t igual a 5 segundos, ele está passando aqui pela posição 54, ok? Essa é a interpretação da brincadeira aí. Então não tem grilo, beleza? Bora para a sequência aí. Um patinador partindo do repouso, se ele partir do repouso, meu consagrado, a velocidade dele inicial é 0, a palavra repouso 0, está parado lá. E aí ele desliza ao longo de uma pista de gelo, com uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então vem aqui no cantinho anota. Adota um método de resolução para você se organizar durante o processo, fica mais fácil para você aí visualizar a cena, tirar os dados e tal. Então, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ele quer que você determine o módulo. Mano, o que é módulo, velho? Módulo nada mais é do que o valor absoluto da grandeza física que você está procurando. Como assim, valor absoluto? É o número mais a unidade de medida. É isso que ele está falando. O módulo da velocidade. O número mais a unidade de medida. O módulo da velocidade do patinador no t igual a 10. Então, vem aqui, ó. Eu quero saber o módulo da velocidade do patinador no instante t igual a 10 segundos. Ok? Então, a gente entrou aí num contexto, cara, de movimento uniformemente variado. A aceleração é constante. Quando a aceleração é constante, o movimento é uniformemente variado. E a gente tem algumas equações lá para utilizar nesse contexto, né? Você se lembra aí, ó? Tem lá o sorvetão, né? Onde eu estou é igual a onde eu estive, posição inicial. Então, posição final é igual a posição inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, beleza? Então, eu tenho o seu sorvete, você chama de seu sorvete lá no movimento uniforme, né? E esse aqui é o sorvetão, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é uma equação. A outra equação para o movimento uniformemente variado é essa daqui, ó. Vovô ateu, V igual a V0, então a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais o que ela variou, que é a aceleração dela vezes o tempo. Essa é uma outra equação para o move aí.
Uma outra equação ainda que a gente tem é o Torricelli, né? Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, ok? Vovô e vovó, apesar de serem quadrados, tem duas asa delta aí, né? Doideira. Então aqui, ó, tem essas 3 equações para o move aí, e tem uma que se deixa na manga, que você já está usando, faz uma cota aí, né? Que é a velocidade escalar média igual ao deslocamento dividido pelo tempo, que também é a média aritmética das velocidades instantâneas. Nesse contexto do move, essa equação aqui cabe muito bem em vários contextos, então fique esperto aí, ok? Bom, aqui eu quero saber a velocidade final. O que eu encaixo aí? Eu quero saber a velocidade final, eu tenho a inicial, tenho a aceleração e tenho o tempo. Mano, venho direto aqui, parça. Então, velocidade final vai ser igual à inicial, que é 0, mais a aceleração, que vale 2,5, vezes o tempo, que vale 10. Beleza? Então, 2,5 vezes 10, cara. 2,5 vezes 10, às vezes dá 25. Então, 25 metros por segundo, ok? Então, ele começou lá no início do repouso, começou a acelerar a uma taxa de 2,5 metros por segundo ao quadrado durante 10 segundos. Ou seja, a velocidade aumentou de 2,5 metros por segundo a cada segundo. Se ele saiu do repouso, depois de 10 segundos, a velocidade dele vai ser de 25 metros por segundo. No instante t igual a 10 segundos, a velocidade dele é de 25 metros por segundo. Fechou? Tranquilo, né? Segue em frente. 2 ciclistas, ambos pedalando em movimento uniforme. Olha aí, ó. Movimento uniforme. Movimento uniforme, a aceleração é 0. Ok? Percorrem uma trilha retilínea. No instante t igual a 0, eles se encontram respectivamente nas posições 40 e 60. Vou fazer um esquema aqui, parça. Vou imaginar que a gente tem aqui a referência, ok? Aqui é a origem dos espaços, que representa o 0. Aí, um ciclista está na posição 40, ok? 40 metros aí na trajetória, então S medido em metros aqui, 40. Vou chamar esse cara de A. O A está no 40. E o outro cara aí, o B, está no 60. Beleza? Então, o B aqui está no 60. Essa é a parada aí. Aí segue. As velocidades escalares dos ciclistas são 12 metros por segundo. Então esse cara aqui está com uma velocidade de 12 metros por segundo. E o outro cara está com uma velocidade de 10 metros por segundo. Beleza? No mesmo sentido. Estou indo para o mesmo lado aqui, beleza? Mesmo sentido. Determine, olha lá o verbo determinação, hein? Determine a posição, o lugar, o espaço ao longo dessa trilha onde ocorrem os encontros, o encontro entre os ciclistas. Então vai ter algum lugar aqui, ó, que os caras se encontraram. Ele quer saber essa posição. Cara, tem vários caminhos para você resolver isso daí. Vamos do jeito clássico. Vou escrever a função horária para cada um. Então vou pegar o móvel e escrever a função horária. É movimento uniforme, então essa é a função geral aí para o movimento uniforme. Função do espaço, certo? Vamos lá, função para o A. S para o A vai ficar igual, a posição inicial dele é o 40, certo? Velocidade dele é 12, então mais 12 vezes t. Ok? Essa é a função horária para o móvel A, para o ciclista A. Agora vamos lá para o B. O B, o S do B, né? S do A, vou colocar aqui, senão aparece o número 5, né? S do B vai ficar igual, posição inicial dele, 60. Velocidade dele, 10. Ok? A gente escreveu a função dos dois aí, cara. No momento do encontro, eles estão no mesmo lugar, velho. Então, ou seja, aqui vai ser o SA igual ao SB. É o momento do encontro. Então, vamos igualar essas funções aí, ok? Momento do encontro, o SA é igual ao SB. Ou seja, 40 mais 12 vezes t é igual a 60 mais 10 vezes t. Beleza? Aí desenvolver esse rolê, né? 12 menos 10 dá 2t. E 60 menos 40 está fazendo álgebra, aí trocando de lado. Aí fica esperto, parceiro. 12 menos 10t. Eu juntei quem tem t com quem tem t. Então, 12t menos 10t, 2t. 60 menos 40, joguei lá para o outro lado. 60 menos 40 dá 20. Beleza?
Achou o tempo aí. Então, 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. Ô, Manolo, ele não pediu para você achar o tempo. Pediu para achar a posição. Só que para achar a posição, preciso encontrar aí quanto tempo vai demorar para chegar lá. Ok? Então, demorou 10 segundos. Ou seja, os dois vão estar juntos aqui. E eles demoraram 10 segundos para chegar ali. Ok? Agora, como é que eu acho essa posição? Eu posso trocar esse t nessa equação ou naquela. Qualquer uma das duas que você escolher aí vai dar a mesma coisa, porque você falou que tem que ser igual. E o que vai ser igual aí à posição quando esse t aqui estiver valendo 10? Então eu vou escolher a primeira equação aí, sei lá, o do A. Então a posição aí do A vai ser igual a 40 mais 12 vezes 10. Manolo, não vai vacilar, não é 40 mais 12, depois vezes 10. Primeiro multiplica, depois soma ali, hein? Então, SA igual 12 vezes 10, 120. 120 mais 40, 160 metros. Sacou? Então, a posição do encontro é o 160. Os dois vão estar aqui, ó, no 160. Agora vem comigo aqui, na minha cabeça, mano, ó. Eu posso pensar de um jeito bem rapidão se eu quiser resolver isso daí, né? O móvel A se aproxima do móvel B com uma taxa de 2 metros a cada segundo. Por quê? Porque o cara que está na frente aqui, o B, está andando a 10 metros por segundo em relação ao solo e o A a 12 metros por segundo em relação ao solo. Só que quando a gente troca o referencial para os móveis, a gente percebe que é como se o B tivesse parado e o A se aproximasse dele 2 metros a cada segundo, beleza? Como a distância entre eles aqui é de 60 menos 40, ou seja, 20 metros, e eu me aproximo 2 metros a cada segundo, para conseguir andar os 20 metros, vai faltar quanto? 10 segundos. Se eu ando 2 metros a cada segundo para percorrer 20 metros, são 10 segundos, ok? Se são 10 segundos e eu ando 12 metros a cada segundo, 12 vezes 10 dá 120. Como que eu comecei aqui no 40, é só somar 120 com 40 dá o 60. Então, uma interpretação geral aí para compreender de fato o que representa o conceito de velocidade num contexto de movimento uniforme. Beleza? Então, eu tenho aqui a posição do encontro no 160. Segue em frente. Um objeto é lançado verticalmente para cima a partir do solo, atingindo a altura máxima de 30 metros. Então, imagina a cena aí, mano. O bagulho tá aqui, foi lançado para cima, ok? Sobe, 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 e atingiu aí a altura de 30 metros relativo ao solo. Beleza? Muito bem. Determine o tempo que o objeto leva para retornar ao solo. Então, ele quer o tempo que vai demorar para voltar. Então, o bagulho subiu e desceu, ok? E desceu. Então, eu tenho que descobrir quanto tempo vai demorar para subir, e aí, quanto tempo vai demorar para descer e somar tudo para achar o tempo do rolê todo, né? É o tempo de ida e volta. Ó. Determine o tempo que o objeto leva para retornar ao solo após o lançamento, né? Então, é o tempo total do rolê. Beleza. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Considere que todo deslocamento, o objeto experimentou uma aceleração de valor absoluto módulo de 10 metros por segundo ao quadrado. Ok. Então, a aceleração é a aceleração da gravidade, né? Então, essa aceleração aqui vai ser igual à própria gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Mas se liga aí, parceiro. Durante a subida, a aceleração está atrapalhando, mas na descida ela ajuda. Então, eu posso falar que na subida o movimento é retardado e na descida o movimento é acelerado, ok? Essa que é a pegada. Mano, o movimento aí é uniformemente variado, certo? Tem aceleração na parada. É um movimento uniformemente variado, ok? Movimento aí uniformemente variado. A gente viu agora há pouco aí as equações para movimento uniformemente variado. Eu vou chamar uma daquelas equações lá, ó, que é o sorvetão. S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Beleza? Posso usar essa equação? Vamos ver se cabe aqui, ó. O objetivo é achar tempo, né? E tem tempo nessa equação aí. Então aqui, ó, vamos pensar o seguinte, mano. Vou colocar uma referência aqui de cima para baixo. Vou imaginar que ele está caindo. Chegou na altura máxima. E aí ele começa a cair. Então ele vai sair daqui e vai descer. E vai percorrer quanto nessa descida aqui? 30 metros. Só que na descida ele começou lá de cima. Se ele começou lá de cima, ele estava parado, né? Você jogou um objeto para cima, ele chega na altura máxima, ele para.
e ele começa a voltar. Então é o seguinte, cara, esse cara aqui, ó, o S representa a posição final e esse cara representa a posição inicial. Eu coloquei meu desenho aqui, ó, de cima para baixo. Então aqui eu vou falar que a posição é o 0 e aqui embaixo é o 30, beleza? Aí eu teria aqui que a posição final é 30, a posição inicial é o 0. E a velocidade inicial é 0, porque ele começou lá de cima, do repouso, tá caindo, ok? Então já enfio logo um 0 aí, mano. Vezes o tempo que eu quero descobrir. Mas, agora olha só, a aceleração na descida é a favor do movimento. E ela vai estar no mesmo sentido da minha referência aqui. Então a gente coloca ela aí com sinal positivo. Aí vem aqui um 10, né, dividido por 2, vezes o tempo que eu quero descobrir ao quadrado. Aí. Top? Beleza. 10 dividido por 2, às vezes dá 5. 0 é 0 mesmo, 0 vezes t dá 0, qualquer número vezes 0 dá 0. E aí eu tenho o que aqui, mano? Que 30 vai ficar igual. 10 dividido por 2 deu 5, né? 5 vezes t ao quadrado. Divide aí por 5, dá 6 igual a t quadrado. Para tirar o quadrado aí, você tira a raiz. Então, o tempo de descida vai ser raiz quadrada de 6 segundos. Ok. Esse é o tempo de descida, meu consagrado. Só que o cara quer saber o tempo do rolê todo, para ir e voltar a partir do lançamento. E olha aí, velho. Se ele gastou 0,6 segundos para descer, ele também vai gastar 0,6 segundos para subir. Então ele subiu a mesma altura que ele desceu. Se ele gastou raiz de 6 para descer, ele vai gastar raiz de 6 também para subir. Portanto, mano, o tempo total do rolê aí vai ser o dobro do tempo de subida. Ou seja, é só pegar esse cara e multiplicar por 2. 2 vezes a raiz de 6. Ok? Top aí? Segue em frente. Um carro inicialmente em repouso parado é acelerado uniformemente e após percorrer 12 metros de distância, ele atinge a velocidade de 8 metros por segundo. Determine, olha lá, a aceleração que atua no carro durante esse deslocamento e o tempo gasto. Vamos lá, letra A. O que a gente tem, parça? A gente sabe que é movimento uniformemente variado, ok? A gente sabe que o ΔS, aí, o deslocamento, foi de 12 metros, beleza? E que ele partiu do repouso, beleza? E que a velocidade final é de 8 metros por segundo. Organiza os dados aí de boa para você resolver. E ele quer saber quanto vale a aceleração. Olha aí, eu tenho o deslocamento, velocidade inicial, velocidade final, quero saber a aceleração. Pô, não tem o tempo, ele pede no item B o tempo, né? Então, de cara aí você vai enfiar quem? O Torricelli, parceiro, que é aquela equação quando não tem tempo, né? Então, velocidade final ao quadrado é igual ao inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes o ΔS. A velocidade final é 8 elevado ao quadrado, aí, 8 ao quadrado, vai ficar igual a velocidade inicial 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que você quer descobrir, vezes o deslocamento aí. Quanto que é o deslocamento? 12. Beleza? Ok, 8 ao quadrado, 64. 2 vezes A, 2A, vezes 12, 24. Então, 24 vezes A. Ok? Pegou? Tranquilo, né? Então, é só fazer a expressão. Não se esqueça aí dos quadrados, tal, tal, tal. Agora, vamos terminar essa conta esquisita aí. Então, a gente tem um A que vai ser igual, é só dividir, né? O 64 pelo 24. Vai aí por partes, mano. 64 dividido por 2, às vezes dá 32. 24 dividido por 2, simplifica, dá 12. Simplifica de novo. 32 por 2 dá 16. E 12 por 2 dá 6. Oh, ficou top, né? Aí divide de novo, então. 16 por 2 dá 8. E 6 por 2 dá 3, ok? Aí ficou mais fácil de você fazer a conta. Aí você vem aqui no cantinho, mano. Se quiser deixar assim indicado, tá suave. Se quiser aproximar o cálculo aí, também tá suave, ó. 8 dividido por 3. 2 vezes 3, 6. 8 menos 6, 2, ok? Quer continuar o rolê? Mete um zerão aqui, vírgula. Aí 20 dá 6. 18, pô, vai dar 2 de novo, tal, 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 tal. Uma dízima aí. 2,6666, aproxima. 2,7 aproximadamente metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração aí do seu móvel aí, do seu carro, ok? E tem A detonado. Letra B, eu quero saber o tempo gasto no rolê.
Ok, caminho rápido, ó. Aquela ideia da velocidade média lá. ΔS sobre ΔT é igual a V mais V dividido por 2. Ah, mas eu posso usar o vovô ateu lá? Pode, velho. Posso usar o sorvetão? Pode. Vai dar a mesma coisa, beleza? O deslocamento aí foi de quanto? 12 metros, certo? O tempo eu quero descobrir. A velocidade final é quanto? 8, beleza? A velocidade inicial é 0. Ele partiu do repouso, beleza? Acabou de achar o tempo, meu consagrado. Então, ΔT, olha lá, 2 vezes 12 dá 24. 24 sobre ΔT igual a 8. Aí é só trocar de lado aí e finalizar a conta, né? O ΔT, então, vai ficar igual a 24 dividido por 8. 24 dividido por 8 dá 3. 3 o quê? Não esquece a unidade de medida, mano. 3 segundos aí, ok? Pô, se eu fizesse o vovô ateu, será que dá a mesma coisa? Não sei. Será? Vamos ver aqui, mano. Ó. V igual a V0 mais A vezes T. Qual que é a velocidade final? 8. Qual que é a velocidade inicial? 0. Não vou colocar esse número quebrado não, senão vai ficar sinistro, né? Mais 8 sobre 3 vezes T. Olha aí, ó. Simplifica o 8 com 8 e 3 vezes 1 dá 3. Dá a mesma coisa, cara. T igual a 3 segundos. Aí você escolhe o caminho que você achar melhor. Fechou? Reta final, parça. Vamos lá. Opa, fez tudo aí? Tá faltando alguma coisa? Acho que não, né? É isso aí. E tem A e tem B detonado aí. Tranquilo. Bora lá. Aí, a velocidade de um móvel varia de acordo com o gráfico. Perceba aí que é um gráfico da velocidade pelo tempo. Antes de ler qualquer coisa aí, vamos lembrar aí que quando tem gráfico que relaciona a velocidade com o tempo, o deslocamento é numericamente igual à área da figura geométrica que aparece nesse gráfico. Lembrando que tem que ser velocidade relativa ao tempo, hein, meu consagrado? Vamos lá. A aceleração desenvolvida pelo móvel é entre 8 e 18 segundos, de 8 até 18. Então, no instante 8, ele está aqui com uma velocidade de 6. E lá no 18, ele está com uma velocidade de 10. Ou seja, no intervalo de tempo entre 8 e 18, a gente tem aí 10 segundos de mudança temporal. Aí. Passou 10 segundos. E a velocidade foi de 6 para 10. Ou seja, aumentou 4 unidades. Como você quer a aceleração, você pode calcular de cara assim, ó, ΔV dividido por ΔT. Posso fazer o vovô ateu? Manolo, pode fazer, vai dar a mesma coisa. Então aqui, ó, aceleração ΔV dividido por ΔT. Velocidade final, 10. Velocidade inicial, 6. Intervalo de tempo do 8 até o 18, 10. Beleza? 10 menos 6, 4. 4 dividido por 10. 4 dividido por 10 dá 0,4. Não esquece a unidade de medida, ó, metro por segundo ao quadrado, beleza? Porque aqui no gráfico está em metro por segundo e aqui está segundo. Então, metro por segundo ao quadrado. Importantíssimo unidade de medida, meu consagrado. Letra B. Qual foi o deslocamento total? Deslocamento total. Mano, aí como eu disse para você, ó, o deslocamento é a área da figura geométrica. Então, eu posso calcular a área desse retângulo aqui e somar com a área desse trapézio que está aí que eu tenho o deslocamento. Então, vamos lá. Ó. Começando por aqui, ó, pela área do nosso quadradinho aqui, retângulo, né? Desse retângulo aqui. Base vezes altura, 8 vezes 6. Então, essa é a primeira área, 8 vezes 6. Aí eu somo com a área do trapézio. Como é que calcular o trapézio, mano? Base maior. Quanto que é a base maior? Olha lá, é o 10. Começou do 0, foi até o 10. Base maior, parênteses, hein? Respeita aí a notação matemática, parça. 10, base maior. Base menor, do 0 até o 6. Mais base menor. Vezes a altura. A altura está aqui, ó, do 8 até o 18. Do 8 até o 18 dá 10. Beleza? Dividido por 2. Então, essa é a área do trapézio. Base maior, está aqui, ó, 10. Base menor, 6. E a altura está aqui, ó, 10. Ok? Agora é só somar todo esse rolê aí. Vamos ver? 6 vezes 8, às vezes dá 48. Mais. Vou simplificar aqui, ó. O 10 com 2 vai dar um 5 aqui. E 6 mais 10 dá 16. 16 vezes 5 dá 5 para 80, né? 80. Agora soma tudo. Então, o nosso ΔS aí vai ficar igual a 80 mais o 48.
128. O que, parça? Metro. Não esquece a unidade de medida. Cara, eu falei um monte de vezes para não esquecer a unidade de medida, então não esquece. Beleza? Rapaz, acho que é game over, né? Então é isso aí, ó. Revisãozinha básica aí, exercício de base para você estruturar a sua aprendizagem. Topzera, aproveite isso daí, acesse os outros vídeos, aprofunde seu conhecimento aí, que o conhecimento liberta, destravando a mente. Valeu, até nosso próximo encontro aí.